Ok, boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar a presidente Clementina, nossa deputada Rosângela Moro, a todos os presentes, a todos aqueles, senadores Alci aqui também conosco agora, a todos aqueles que se dedicam a fazer o bem para as outras pessoas. Eu vejo a saúde dessa forma, sempre. Aliás, a gente pode começar fazendo uma pergunta aqui, assim, né? Aliás, uma pergunta que todo mundo faz para mim, né? Tipo, você foi lá para o espaço, aí você olha para a Terra, lá do espaço, como é que você vê? O que mudou dentro de você? Deixa eu falar sobre isso no início para entender o porquê que isso é tão importante assim. Diferente do que você pode imaginar, de chegar no espaço, achar que você é muito lá, grande coisa, diferente de alguém. Pô, só teve menos de 600 pessoas que já chegaram no espaço, né? Você deve se sentir grande coisa. Não, muito pelo contrário. Você chega lá, você se sente absolutamente insignificante. Você olha para a Terra, se compara com a Terra, você se sente absolutamente nada. É estranho, né? Você fala, pô, eu fiz tudo isso para chegar aqui e provar para mim mesmo que eu sou nada. Às vezes é importante a gente pensar dessa forma para dar valor ao que interessa na vida. Né? Às vezes você vê aquelas pessoas que são arrogantes demais, eu sou falando assim, não existe, todo mundo é igual e todo mundo é insignificante. Esse é um primeiro ponto a se pensar. E a coisa mais importante que a gente pode deixar na nossa vida é justamente o legado, as coisas boas que a gente faz para quem? Para as outras pessoas. Aí vem o ponto, as outras pessoas, as pessoas são a parte mais importante da nossa vida. Tira as pessoas da sua vida passa a não ter absolutamente nenhum sentido. Esse é um primeiro ponto. Quando a gente fala de saúde, a gente fala de pessoas. Então, é um ponto inicial para a gente ter em mente aí dessa importância. E quando a gente fala de pessoas, se eu perguntar aqui quem nunca esteve doente em absolutamente nada, nenhuma gripe, eu duvido que alguém levante o braço. Eu, por exemplo, estou agora, né? Não é Covid. Mas o que acontece? Todo mundo passa por situações de problemas de saúde. É normal acontecer isso na vida de todo mundo. À medida que a gente vai ficando mais velho, né, a máquina vai envelhecendo, é normal acontecer esse tipo de coisa. E a gente sabe disso. E a questão é que, quando a gente pensa, se eu perguntar aqui também, outra coisa que muitas vezes o pessoal me pergunta, fala assim, pô, quando você estava lá na espaçonave com um foguete ali com 200 toneladas de combustível, aquilo te dá medo? Não, lógico, medo é a emoção natural de todo ser humano, né? Então, o medo aparece. O problema é o que você vai fazer quando está com medo. Se eu perguntar aqui para todo mundo, você tem medo de morrer? Alguns vão falar não, outros sim, e assim por diante. Mas o fato é que lá dentro de cada um de nós, existe sempre aquele pensamento de eu tenho que terminar o que eu comecei aqui. E sempre tem alguma coisa que a gente está fazendo na vida, então eu diria não o medo de morrer por causa do medo desconhecido, mas é o medo de deixar, talvez, as pessoas ou deixar coisas inacabadas. Né? Então, isso aí acontece. O problema é que, muitas vezes, as pessoas com, entre aspas, medo de morrer, ficam com medo de viver também, né? E isso é importante mudar esse senso. Somando essas duas ideias, as pessoas são importantes. É importante você ter coragem para viver. É importante a gente ter coragem para fazer as coisas que são necessárias para as outras pessoas. Então, a gente vai formando aqui uma ideia, um conceito para a gente trabalhar com isso aí. E dentro desse sentido, é importante a participação de todo mundo. Esse é um ponto muito importante. E eu sempre achei estranho quando a gente fala Ministério da Saúde, né? Porque se você olhar, né, o Ministério da Saúde, grande parte do trabalho baseado no tratamento, né? Baseado na cura de alguma coisa, ou seja, depois que o problema já estabeleceu. Eu acabei de colocar um PL 5002, lá que ele trata de prevenção, de gerenciamento de risco para prevenção de acidentes, de desastres naturais. Por que esse assunto tem a ver com isso? Porque, se reparar, todo ano a gente tem gente morrendo por deslizamento de terra, por enchentes, etc. E a gente sempre trata da recuperação. A gente precisa de dinheiro para recuperar as estradas, recuperar as casas, recuperar as estradas e assim por diante, mas não dá para recuperar a vida das pessoas. Então a gente precisa pensar em prevenção. Da mesma forma que aqui, a gente tem que pensar em prevenção. Então esse é um primeiro ponto que eu gostaria de colocar, né, a importância que tem pensar na prevenção
da nossa saúde, daquelas pessoas que a gente ama, das pessoas em geral. Então é um primeiro ponto que a gente precisa trabalhar juntos. Quando eu falo juntos, eu estou falando aqui governo, o executivo, o legislativo, o judiciário, as empresas, o terceiro setor, todo mundo. A gente precisa trabalhar junto na prevenção. Com isso, certamente para as empresas que estão aqui representadas, significa um pouco de mudança no plano de negócios, né? Em vez de trabalhar produzindo remédios apenas, é bom a gente pensar também em outras coisas que podem ajudar as pessoas a não adoecerem ou terem menos problemas de saúde. É um ponto para a gente pensar nessa cultura, né, de tratar a doença. Vamos pensar também em investir para prevenir a doença, mudar o setting, vamos dizer, na cultura do plano de negócios na cabeça, para que a gente comece a investir nessa área também. Isso vai desde a educação, desde de pequenininhos lá, né, as nossas crianças na escola, né, a saúde, a alimentação, como que eles cuidam da alimentação, exercícios e assim por diante, ter uma vida saudável, né, distante de cigarros, drogas, drogas lícitas e ilícitas, todo esse tipo de coisa, essa distância e ter vida saudável, pensar em riscos, gerenciamento de riscos na vida, né? Acidentes de trânsito, a quantidade de acidentes que nós temos, toda essa parte é importante na prevenção. Segundo ponto, quando a gente fala de inovação, deixa eu falar um pouco de inovação, porque o que eu estou falando aqui, na verdade, faz parte um pouco disso. Geralmente a gente pensa em inovação, a gente pensa logo na tecnologia, né? Eu fui ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações. A gente pensa na tecnologia, né? O que tem de novas moléculas, novos sistemas, equipamentos. Mas inovação é muito mais do que isso. Inovação está no jeito de pensar também, está na maneira de agir, está na cultura que a gente coloca. Então, a inovação ela tem que ter esse sentido mais amplo. Eu acho que está na hora da gente inovar também na saúde, nesse sentido, de trazer mais um contexto de prevenção no país. Isso é importante a gente pensar dessa forma, em todos os sentidos. E aí, quando se trata de inovação tecnológica, vamos entrar nesse tema, muitas coisas estão sendo feitas. Eu tive o prazer e a honra de acompanhar muito disso no Ministério. Tem aqui o Dr. Marcelo Morales, né, que muitos de vocês conhecem. O Dr. Marcelo Morales é médico, né, pós-PhD, membro de 3 academias. Aí uma das únicas pessoas que eu conheço que é membro de 3 academias, Academia Brasileira de Ciências, Medicina, Farmácia, né, e eu tenho a honra de trabalhar comigo ainda lá no Senado. Eu saí do Executivo, fui agora para o Legislativo, mas continuo com essa ideia de como que a gente pode ajudar. Eu consigo ver agora pelo Legislativo coisas que eu sentia dificuldade no Executivo, que agora eu posso ajudar por lá. Como modificar a legislação de forma a ter mais fluidez no desenvolvimento dessas inovações no país e no financiamento dessas inovações também, que é uma parte importante, né, de se ter o financiamento correto. O Isalci é outro que briga muito, desde o tempo de ministro, que eu ficava lá com ele, Isalci, ajuda aí no Senado com tal coisa, e nós trabalhamos dessa forma. Vamos falar um pouco dessas inovações, coisas que eu tenho acompanhado, que eu acompanhei no tempo do Ministério também, né? E eu vou perguntar até aqui, alguém aqui conhece o sistema SALAS, Sistema Amazônico do Laboratório Satélites? Alguém conhece? Não conhece. Pouca gente, né? Procura na internet depois, Sistema SALAS. O que é isso aí? São 50 laboratórios em construção na Amazônia. Como que surgiu essa ideia? De onde tive essa ideia? Bom, eu pensei na Estação Espacial Internacional, que é um laboratório em condições muito especiais. A Amazônia é uma condição muito especial. Nós temos poucos ainda laboratórios do lado, vamos dizer assim, oeste da linha das Tordesilhas, vamos chamar dessa forma. E a gente precisa colocar mais laboratórios lá. Nós temos uma biodiversidade enorme, nós temos uma capacidade gigantesca no nosso país, em 6 biomas diferentes, de produzir uma série de medicamentos novos, uma série de inovações, né, no setor de biotecnologia. Mas a gente não tinha laboratórios suficientes. São 50 laboratórios lá. Cada laboratório tem a capacidade de 16 ou mais pesquisadores, 25 são flutuantes e 25 em terra, né, fixos na terra. A ideia é que esses pesquisadores brasileiros e de outros países possam trabalhar em conjunto para estudar a biodiversidade da Amazônia, que a gente conhece só 4%, né, por incrível que pareça, só 4%, e através desse conhecimento e com vamos dizer assim, o conhecimento das pessoas que moram lá há tanto tempo, descobrir novos ativos que podem se transformar em novos medicamentos, por exemplo, do que se importa aqui para essa reunião.
E esses novos ativos, como é que podem ser feitos? Bom, esses laboratórios transmitem os dados, vão para universidades e centros de pesquisa que funcionam como fábrica de moléculas para sintetizar essas moléculas. Depois, tudo isso aí é trazido, esse conhecimento, lá para o CEVAP, em Botucatu, na Unesp, onde já tem lá o Centro de Medicamentos. Ele tem um nome muito mais bonito que isso, mas eu costumo chamar de Centro de Medicamento. E esse Centro de Medicamento faz a integração de tudo isso aí com a ajuda, e aí que é muito importante, da Anvisa. Porque não adianta nada o cientista estar lá com aquele conhecimento, desenvolver, o problema é sair do conhecimento e chegar no remédio, chegar no produto. E aí tem um procedimento enorme para ser feito aqui. Isso com as melhores práticas de laboratório, conforme a regulação adequada. Então, eles têm que preparar pequenos lotes de insumo para fazer os testes, os pré-testes, né, pré-clínicos com os animais, para depois fazer os testes clínicos com as pessoas. Não é um procedimento fácil. O remédio a gente sabe que é difícil de desenvolver. E para isso que a Anvisa tem um papel essencial em acompanhar cada detalhe disso aí, para que não chegue lá no final e aí fala assim, olha, a Anvisa chegou ali, infelizmente, você vai ter que voltar a fazer a pesquisa desde o início porque não deu certo aqui, você esqueceu de um pedaço lá. Então, isso aí tem que ser feito junto com o regulatório também. Assim como financiamento, é a OMS, organização social, com isso ela consegue trabalhar com o setor privado para passar esse conhecimento para o setor privado, já para preparar a metodologia de fabricação daquilo dentro do que a indústria pode fabricar, para não criar um processo completamente diferente do que nós temos instalado, ou muito diferente da capacidade de se instalar. Ou seja, trabalhar com a indústria é importante nesse sentido, por isso que a indústria tem que estar junto. Ah, mas se a indústria não quiser fazer, é doença rara. Tem poucos, né? A gente não vai vender muito isso aí. Esse é um dos problemas que a gente tem do setor comercial, vamos dizer assim. Mas nós temos Manguinhos, nós temos Butantã, nós temos outros lugares que podem fabricar também. O importante é dar segurança para as pessoas que têm doenças raras, por exemplo, ou outras doenças, de que existem possibilidades e remédios para elas poderem utilizar aqui sem depender de 12 milhões de reais e coisas assim, que elas podem ter certeza que vão ter aquele remédio em continuidade, que um outro país lá não vai parar de fabricar e eles vão ficar sem o medicamento. E por isso que a gente tem que acreditar na tecnologia nacional. Eu bati muito nessa tecla durante a pandemia também, no desenvolvimento de vacinas nacionais. Então, hoje nós temos aí no Brasil a capacidade de desenvolver vacina, coisa que para minha surpresa, lembro que eu sou engenheiro aeronáutico, não sou do setor, então quando eu juntei o grupo lá da Rede Vírus, com especialistas em viroses, né, emergentes, etc., foi um mês antes da pandemia. Eles me falaram, eles deram todo o circuito, qual é a estratégia para a gente fazer durante a pandemia, pensando em desenvolvimento de ciência. Eles falaram assim, a gente tem que desenvolver vacina no Brasil. Eu falei, bom, isso a gente pode checar, né? A gente já desenvolve um monte de vacina aqui. Eu achava isso. Não, a gente não desenvolve nenhuma vacina, nunca desenvolveu nenhuma. Eu, como isso? Não, a gente é o maior produtor de vacina. Ah, bom, aí é diferente, a gente produz vacina com a tecnologia dos outros, mas não tecnologia nossa. Pô, vocês não têm capacidade de fazer? Eu falei para eles, não, temos, lógico que temos. Da parte de ciência nós temos. O problema é passar da ciência para a vacina. E com isso, então, nós colocamos lá no BHTEC, na Universidade Federal de Minas Gerais. Aliás, é importante prestigiar os laboratórios das universidades. É ali que onde a ciência básica é feita. É bom a gente sempre ter isso aí em mente. E lá, a Universidade Federal de Minas Gerais, a gente sabe da capacidade deles, percebemos que o centro ali era um meio caminho andado, e ali, então, foi instituído o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas para o Brasil. Hoje, nós somos capazes de desenvolver qualquer vacina. De novo, com a ajuda, né, o Barra Torres foi lá para ajudar também, com a ajuda da Anvisa, com a ajuda, né, do setor privado, e está lá, o centro. Então, a gente já tem várias vacinas. Aliás, todo mundo está convidado amanhã, às 11 horas da manhã, nós temos uma audiência pública na sala 7, né, a respeito do desenvolvimento de vacinas nacionais, então, lá no Senado. Importante participar e conhecer isso aí. Então, outro setor, vacinas. Outras doenças que foram citadas aqui, por exemplo, né, eu fiquei sabendo, através do Dr. Silvano Raia, né, quando eu era ministro, ele chegou para mim e falou assim, ministro, eu preciso da ajuda do senhor para a gente fazer xenotransplante no Brasil. Eu olhei para ele e falei assim, ótimo, assim que eu souber o que é isso, a gente pensa, né? Ele me fez uma apresentação, me explicou, né, que xenotransplante era a utilização de órgãos de animais para substituição de órgãos, né, transplantes em pessoas. Falei, pô, mas isso funciona? Ele funciona. Né? Órgãos são parecidos. Tipo, os rins de porcos podem ser utilizados em seres humanos. Falei,
Pode, mas não é simplesmente colocar. Então, tem que ter o laboratório, tem que ter toda uma preparação, né? Antes do embrião, tem que ser geneticamente modificado para reduzir a rejeição. E com isso é possível a gente reduzir e economizar 3 bilhões para o SUS. Aí eu falei, pô, gostei disso aí. 3 bilhões para o SUS? Falou, o que acontece? Ele me mostrou os dados todos lá, o que eu lembro de cabeça era assim, né? Tem uma fila de 100 mil pessoas esperando transplantes de rins. Dessas 100 mil pessoas, por ano, recebem transplante 22 mil. E entram 33 mil. Então, tendência a aumentar. Não aumenta porque morre um a cada 6 horas. Sem dizer a degradação da qualidade de vida de quem tem que fazer diálise o tempo todo e assim por diante. E como é que funciona isso? Bom, a gente faz laboratório. Quanto é que custa um laboratório? 100 milhões para fazer um laboratório. Aí o OPEX desse laboratório, cerca de 20 milhões por ano, colocando 20%. Se a gente fizer 5 laboratórios desses, um em cada região do país, né, 500 milhões, com um OPEX de 100 milhões por ano. Quanto que o SUS gasta para fazer essas diálises por ano? 3,6 bi. Ok, faz as contas, você vê que esses 500 milhões vão ser depois amortizados, você vê que economiza cerca de 3 bi por ano para o país, considerando 90% de sucesso, 10% de rejeição, né? Fazendo as contas. Engenheiro gosta de fazer conta, assim, né? Mas você vê quanto que você muda a vida das pessoas. Fora isso também, esses transplantes também não servem só para rim, serve para córnea, serve para pele, serve para ilhotas de Langhans, para a parte quem tem diabetes tipo 1, né, para produção de insulina. Vê quanta coisa dá para se fazer com pesquisa e com tecnologia. Tecnologia nacional, o Dr. Silvano Reich, que a maioria conhece, é um dos maiores cientistas do planeta, e é brasileiro, né? É importante a gente lembrar disso aí. Outras coisas nesse sentido. Lá onde fica o Sirius, acelerador de partículas, né? Muito bacana, é o geração 4, só tem 3 iguais a eles no planeta, 86% de tecnologia nacional para fazer esse acelerador de partículas. Eu tenho muito orgulho de ir lá e a gente investiu muito, né? Já tem 10 linhas de ensaios prontas, né? Ou seja, está crescendo e está funcionando 100%. Aí eu perguntei assim, escuta, nós estamos na pandemia, certamente não vai ser a última pandemia. E se vier uma outra pandemia, tipo ebola, de alta contágio e alta letalidade? A gente tem equipamento para fazer isso, porque a gente estava lá criando laboratórios no Brasil de nível de biossegurança 3 por causa do Covid, que precisava de biossegurança 3. Criamos 18 e eu tinha planos ali com o nosso grupo de desenvolvimento para 30 deles. Falou, não, a gente não tem laboratório. Aliás, não existe nenhum laboratório de nível de biossegurança 4 na América Latina toda. Pô, não tem? Não. Por que não? Porque é caro, é complexo. Aí tem uma série de razões e desculpas. Mas a gente não pode ter desculpa para isso. Caro, quanto vale a vida de uma pessoa? É caro, não tem problema, a gente paga. Mas você vai salvar um monte de gente. Aí fala assim, quanto custa isso aí? Vai dar 1,5, 1,6 bi, né, para fazer isso aí. Ok, tem o FNDCT, aí o Zalci trabalhou muito para liberar o FNDCT lá, lei 177 liberado em 2021, vamos colocar isso no FNDCT. A gente tem condições plenas de pagar por isso e vale a pena. Onde a gente vai colocar isso? Vamos colocar dentro do CNPEM, onde fica o Sirius. O CNPEM é Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Por que lá? Aí me explicaram, os cientistas, eu achei sensacional, porque você tem um acelerador de partículas, você conecta nele esse laboratório de biossegurança 4 e nesse mesmo prédio já vem embutido também mais 12 laboratórios de biossegurança 3, porque você usa as instalações já para isso também. E nesse laboratório você tem 3 linhas de luz dos Sirius que vão entrar ali dentro e com isso os cientistas vão ter capacidade de trabalhar com vírus de altíssima letalidade, com segurança para os cientistas e para quem está no mundo externo, para não vazar aquilo lá. E mais, eles vão conseguir ver, por causa das linhas de luz, o Sirius, né, o acelerador de partículas, é basicamente um grande microscópio super capaz de ver a nível de proteína, a nível de molécula ali, qual é a proteína que o vírus interfaceia ali com a célula e assim por diante. Com isso, a gente vai reduzir pela metade o tempo de desenvolvimento de vacinas e remédios para as próximas pandemias também e para outras doenças que surgirem com as análises lá. Outra coisa, né, para aqueles que não acreditam na tecnologia do Brasil, né, o que tem aquela síndrome de cachorro vira-lata, né, o Brasil é muito capaz. E saiba que essa instalação não vai ser só a única da América Latina.
mas em conjunção com o Sirius vai ser a única do planeta capaz de fazer isso. Então nós vamos reverter o êxodo de cientistas, vamos trazer cientistas de fora para trabalhar aqui, porque a gente tem condição de fazer isso. E a gente vai desenvolver no Brasil vacinas, remédios, né, que o mundo ainda não foi capaz de desenvolver. Tem mais coisas com relação a tratamentos genéticos e assim por diante, tem muitas coisas aí que eu poderia passar o dia falando, mas porque esse é um assunto que deve movimentar todos nós. Mas é importante a gente sempre pensar nisso, que a tecnologia ela pode e vai ajudar. E nunca se esqueça da ciência básica, porque é ali que está, né, a criação do conhecimento para que seja possível. E por isso a gente tem que incentivar nossa educação, a gente tem que incentivar as nossas universidades, colocar os recursos adequados, a formação dos professores de forma adequada também, motivar os jovens para as carreiras de ciência e tecnologia. Então, levar as coisas para a escola. Eu estou muito ocupado, eu sou um cientista, eu sou um médico, eu não consigo ter tempo para ir numa escola e explicar isso para os alunos. Olha, é importante estar nas escolas, falar com os alunos, laboratórios para as escolas, tudo isso é super importante, porque você pode ter a maior tecnologia do planeta, se não tiver gente interessada em trabalhar com isso, esquece, nada funciona. A gente precisa motivar os jovens e dar essa estrutura para eles também se desenvolverem. E, finalmente, a parte de inclusão. Eu comecei aqui perguntando quem nunca tinha tido nenhum tipo de gripe ou qualquer coisa. Todo mundo tem. E não importa se você é rico ou pobre, todo mundo tem. Eu nasci na periferia, meu pai era faxineiro, né? E a gente sabe a dificuldade que passa nessa situação. Como é que a gente pode levar isso para todo mundo? Como é que a gente pode levar a prevenção para todo mundo? É um ponto difícil e a gente tem que pensar juntos isso aí. A parte do executivo, legislativo, judiciário também pode ajudar bastante. Ou seja, a gente precisa trabalhar junto para levar saúde para a população. Quando eu falo saúde, é no sentido exato da palavra saúde para essa população toda. Em termos de alimentação, desde a primeira infância ali, ou desde a gravidez das mães também, né? Para que as crianças já nasçam e cresçam num ambiente saudável, né? E com as melhores condições. E isso vai ser uma coisa que vai exigir de todos nós, essa inclusão. A gente falou de doenças raras, eu também participo da frente. Eu criei outras frentes, tenho até anotado aqui algumas outras coisas aqui no Legislativo, como a frente parlamentar para pesquisa biomédica, né, um fundo para enfrentar pandemias, que também é outro PL, o PL 3490, PL 3079, que é assistência para beneficiários de planos de saúde em épocas de pandemia, o PL 1915, que é um teste neonatal para identificação de atrofia muscular espinhal, e assim por diante. A gente tem aí uma série de providências que nós tomamos aqui em termos de lei, mas isso só vai ser possível de fazer efeito se a gente trabalhar juntos. E podem contar comigo, 100%, parabéns, né, pela iniciativa de ter um fórum como esse. Desculpa de falar bastante, que o assunto é extenso, podia passar o dia falando aqui, né, para ver se a gente convence. Eu acho que eu estou aqui pregando, né, para padre, mas o fato é que eu não preciso convencer vocês, mas talvez dar alguns argumentos para que vocês possam convencer outras pessoas da importância desse assunto e que a gente consiga juntos aqui no nosso país tão bonito, com tanta capacidade de recursos naturais, capacidade de conhecimento, né, boa vontade da população. No mínimo, as pessoas têm boa vontade com as pessoas que elas amam e todas elas são sujeitas a problemas de saúde. E se a gente pode ajudar a não só preservar, né, ou seja, evitar que eles tenham problemas de saúde ou ajudar a tratar com novas tecnologias, novas ciências, a gente poder ajudar a tratar, né, muito melhor. Mas também, né, tratar a alma e a emoção aí para que as pessoas não tenham, assim como tem medo de morrer, para que elas não tenham medo de viver também e defender aquilo que acreditam. Obrigado, gente.